Eu tinha um ônibus e ele quebrou. E eu fui comprar uma peça quebrada. E o cara falou assim, eu digo, eu quero uma peça original, porque a original é original. Diga, original é original. Falem. E paralelo é paralelo. E você pôr uma peça paralelo em um veículo de marca, pode dar problema. E eu falei isso para o dono da concessionária. Aliás, para o dono da autopeça. Eu quero uma peça original. Ele diz, original não tem. E quem tem é 2 vezes mais caro. Diga, original custa caro. Diga. Eu disse, não tem problema, aí eu pago caro, mas eu quero original. Ele falou, olha amigo, pode levar essa que é a mesma coisa. Ela só não é original, mas é a mesma coisa. Como eu necessitava no momento, peguei a original e coloquei. Andamos alguns quilômetros, quebrou a outra peça original. Então a original é a original. A paralela sempre vai quebrar. Diga para o do lado, cuidado com o paralelo. Pode quebrar a original. Diga. Entendeu? Entendeu? Mas dá para fazer uma mudança aí. Ele não aceita? A culpa é sua. Tranca a matrícula para você ver. Não dá carne pro leão. Fala, não, só vai coisar se casar. Como? Então, vocês não coisando, podem confessar, podem comungar e viver juntos. Agora, se coisar, tá na roça. Diga para a irmãzinha, é pecado coisar, vizinha. Fala aí. Fala para o italianinho aí, é pecado italiano. Deus não livre se você morrer assim. O que tem de gente enroscada aí para cima? Que morreu porque estava coisando. Vocês esqueceram que Jesus falou? Não toques e não come, porque se comer, morre. E o que é morte? A separação da eternidade com Deus. Vai viver a morte lá no Beleléu. Você quer ir para o céu ou para o Beleléu? Vocês acham que Deus vem buscar o quê? Você aqui? Não. Jesus vem buscar o que é dele que está em você. E o que é dele em você é o corpo dele. E se você trocar o corpo de Cristo pelo corpo de um homem ou de uma mulher, ele não vem buscar. Ele falou, quando eu entrar e fechar a porta e você lá de fora bater e dizer, Senhor, abra-nos, eu responderei, não sei de onde você é. Senhor, eu estive na igreja, eu fiz retiro com o Camilote, a parte de mim servo mal. Vai pelos destinos dos infiéis, diga misericórdia. Pensa seriamente nisso. Italiano acerta a casa. Osias estava com essa coisinha errada. Isaías foi lá e falou, ajeita a tua casa que vai morrer. Isaías foi lá e disse para Osias, olha, converte e muda de vida porque você vai morrer. Sabe o que ele fez? Ele foi de encontro com a parede e começou a chorar e pedir misericórdia. Deus disse, Isaías, volta lá, fala que eu vou dar mais 15 anos de vida para eles. Vocês já ouviram essa passagem, sim ou não? É que vocês quase não lê Bíblia, gente. Por isso tudo que eu falo fica sendo novidade, né? Lê Bíblia que vocês encontram tudo isso. Então Deus está dando uma chance. Vamos ver o que a Bíblia fala em Gálatas 5, versículo 13. Gálatas 5, versos 13. Amém. Amém. Gálatas 5, versículo 13.
Essas são as consequências do pecado. Gálatas lá, depois, antes de Efésios. Não trouxe, mas faz como Camilote, abre a Bíblia e faz de conta que você está lendo. Faz assim, Deus vai gostar. Amém? É da Ave Maria? Deve ser. Opa! Lá no final, duro que você já conhece, aí, já achamos. É o 5, você está no 4. Isso, achou, italiana? Então vai. Amém, gente? E as meninas do Unaí aí, do Taguaí, como é que é? Tupanci. Cadê sua Bíblia, mãe? Ah, é? Olha que chata, quer dizer que a Bíblia é um peso. Inventa outra, essa não colou. Amanhã me traga outra. Amanhã, você viu o coordenador falar que é para voltar amanhã. E palavra do coordenador, se não obedecer, morre. Tá bom? Gálatas 5,13, acharam? Essa não é Ave Maria, é? Paulo é uma ótima Bíblia. Eu tenho todas as qualidades de Bíblia. Até a Bíblia fácil eu tenho. Jerusalém, Belém, Pastoral, da CNBB, a Bíblia Evangélica, Thompson. Tem todos os tipos de Bíblia. E eu já li mais de 1000 livros. Tem uma coisa melhor no mundo do que ler? Quem lê se informa. Eu às vezes paro no aeroporto, quando eu viajo de avião, eu já corro enquanto espero o voo, lá nas livrarias. E aquele livro que me toca, eu compro, porque eu sei que vai ser bom. Tem escrivania repleta de livros. Gosto muito de história. Gosto muito de ler a história dos santos, da igreja, os documentos. E é muito bom ler. Fala para o irmão, você tem que ler mais. Fala aí para o irmão. Amém. E católico é muito preguiçoso. Tem gente que passa a semana inteirinha sem pegar na Bíblia. Como é que a pessoa vai vencer esse mundo atribulado se não estudar a palavra? Agora diga para a irmãzinha, lê a Bíblia bendita. São Paulo diz aos Gálatas, vós irmãos fostes chamados à liberdade. Não abusei, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. O que é prazer carnais? É festa, é bebida, é churrascada, é bailão, é musicão, enfim, tudo. E atrás de tudo isto é sexo. É sexo. Tudo isso é uma estratégia para cair no espírito da morte. Gente, é pecado mortal viver assim. É pecado mortal. O catecismo nos ensina que essa é uma escolha horrível que a pessoa faz. Porque, por livre e espontânea vontade, perdem a salvação. Um cara disse, Senhor, o que eu devo fazer para possuir a vida eterna? O Senhor falou, observe os mandamentos. Ele diz, quais? E Jesus respondeu, amar a Deus sobre todas as coisas e não cometer adultério. Então essas duas coisas te tiram do reino dos céus. Se eu não amar a Deus sobre todas as coisas, eu acabo caindo no pecado de coisar. E cada vez que há uma traição, existe uma ação
O agir do pecado é você obedecer à voz do fundador do pecado. A voz do fundador do pecado é a voz maligna. Amados, então liberdades ou prazeres carnais é fazer tudo que a carne palpita e não ter regra de vida, não ter dignidade. Se acha que é fácil você ser traído ou traída. Você amou aquela pessoa, se entregou por ela, fez vida com ela, deu filho entre um e outros. Igual esses dias, eu recebi um telefonema de uma mãe que pediu oração por uma filha. Essa filha tinha 26 anos de casado, pessoas até de um nível médio, os dois facultados, professores de alto padrões, numa metrópole. O cara abandona uma esposa honrada para morar com um rapaz 20 anos mais novo do que ele. E ainda pressionando a mulher que queria levar o cara para dentro da casa para viver como marido e mulher dentro da casa da esposa de uma filha de 18 anos. Você pode imaginar o golpe dessa esposa? E ela casou tão novinha com ele. 26 anos. É quase uma vida juntos. E que chorando ela me mandou no zap. Se fosse ao menos com uma mulher mais bonita do que eu, vamos lá. Mas é um rapazinho todo sem tipo. E eu digo, amiga, o diabo dá alguma coisa que presta para alguém? Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Porque estão vivendo os prazeres carnais. Gente, é muito crucial. Gente, você já pensou que é beijar a boca de um homem? Diga misericórdia, vai. Se houver um satanismo maior do que isto, o diabo ainda não revelou. Esse é o pecado mortal. É o pecado que Deus não resistiu e disse para Abraão. Abraão, avise a cidade de Sodoma que eu vou castigá-la. E Abraão disse, não, para lá, Senhor. O senhor não pode fazer isto. Como é que o senhor vai castigar essa cidade? E se lá tiver 50 justos? Bom, tiver 50, eu não castigo. E foi indo, acabou com 10. E por que Abraão estava tentando salvar a pele? Porque lá estava o sobrinho Lot, com as suas filhas e a sua esposa, que era parente de Abraão, sobrinho de Abraão. E o Senhor então foi e avisou Lot, para que ele saísse daquela cidade, porque ela ia se acabar em fogo e enxofre. E Lot começou então a avisar os parentes e os seus futuros genros que a cidade ia ser destruída. Queridos, segura Gálatas, pegue Gênesis e você vai ver o que eu estou falando. Gênesis, se eu não me engano, está ali pelo capítulo, acho que 19 por aí afora. E quando acharem, digam amém. Amém? O que está escrito em negrito da sua Bíblia, no capítulo 19 de Gênesis? Destruição de Sodoma e Gomorra.
E olha o que diz. Pela tarde chegaram os 2 anjos de Sodoma. Ló, que estava sentado à porta da cidade, ao vê-lo, levantou-se e foi-lhe ao encontro, prostrou-se com o rosto por terra. Meu senhor, disse-lhe ele, vinde, peço-vos para a casa de vosso servo, e passai nela a noite. Lavarei os pés, e amanhã cedo continuarei o vosso caminho. Não responderam eles, passaremos a noite na praça. Mas Ló insistiu tanto com eles, que acederam e entraram em sua casa. Ló preparou-lhe um banquete, mandou cozer pães sem fermentos, e eles comeram. Preste atenção no versículo 4. Mas antes que se tivesse deitado, eis que os homens da cidade, os homens de Sodomas, se agruparam em torno da casa, e desde os jovens até os velhos, toda a população. E chamaram Ló. Onde estão, disseram-lhe os homens que entraram esta noite em tua casa? Conduze-os a nós, para que os conhecemos. Saiu Ló a ter com eles no limiar da casa. Fechou as portas atrás de si e disse-lhes, suplico-vos, meus irmãos, não cometais tais crimes. 8. Ouvi, testemunho, tenho 2 filhas que são ainda virgens, eu vou-lo trarei, fazei delas o que quiserdes, mas não façais nada com estes homens, porque se acolheram à sombra do meu teto. Eles responderam, retira-te daí. E acrescentaram, eis um indivíduo que não passa de um estrangeiro no meio de nós, e se arvora em juiz. Pois bem, verás como havemos de tratar pior do que a eles. E empurrando Ló com violência, avançaram para quebrar a porta. Mas os 2 viajantes estenderam a mão, e tomando Ló para dentro da casa, fecharam de novo a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam fora, jovens e velhos, que se esforçavam em vão por reencontrar a porta. Os 2 homens disseram a Ló, tens ainda aqui alguns dos teus? Genro, filho, filha, todos os que são teus parentes na cidade, faze-os sair deste lugar. Porque vamos destruir este lugar, visto que o clamor que se eleva dos seus habitantes é enorme diante do Senhor, o qual nos enviou para exterminá-los. Saiu Ló, pois, para falar com seus genros, que tinha desposado suas filhas. Desposado não é ainda casado. Levantai-vos, disse-lhes, e sai daqui, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas os genros julgaram que ele gracejava. Ao amanhecer, os anjos estavam com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que estão em tua casa, para que não pereças também nos castigos da cidade. E como eles demoraram, a ele e sua mulher e as suas 2 filhas, porque o Senhor queria salvá-lo. Eu vou repetir, verso 16. E como eles demorassem, aqueles homens tomaram pela mão a ele e sua mulher e suas 2 filhas, porque o Senhor queria salvá-lo, e o levaram para fora da cidade. Palavra do Senhor. Vocês estão entendendo?
eles não tinham mais prazer por mulheres virgens. Todo o assédio daquela cidade era por homens. E aqueles dois que entrou na casa de Ló, eram dois anjos. O mesmo anjo que foi na casa de Sara e perguntou aonde Sara estava. E Abraão diz que Sara estava dentro da casa. E mandou avisar ela que dentro de 1 ano ela seria mãe de um filho. Ela estava com 90 anos e Abraão com 100 anos. Ela riu e desacreditou. Mas o anjo deu uma cobrança nela e disse: por que você riu? Ela disse: eu não ri. Sim, você riu. Não é você que vai dar um filho a Abraão. É Deus que dará um filho a Abraão, conforme a promessa que lhe diz: pela descendência de Abraão, seria numerosa como as estrelas do céu. Os anjos saem da casa de Abraão e levam a notícia para o sobrinho Ló, na cidade de Sodoma e Gomorra. E quando a cidade viu aqueles dois jovens bonitos, eles partiram para a casa de Ló, como você viu na leitura. E Ló não queria abrir a porta, porque eram seus viajantes, o que traziam a notícia. E Ló diz: eu tenho 2 filhas virgens, façam dela o que vocês quiserem, mas por caridade são minhas visitas, não venha fazer nada contra esses meninos. Mas eles, sem querer saber, quiseram arrombar a casa de Ló. Isso é o que o demônio faz. Então, homossexualismo, lesbianismo, outra coisa não é senão ser satanismo. É satanismo. E este satanismo abocanha os filhos também de quem reza. Por quê? Porque é uma maneira do diabo vingar das famílias. E isso está sendo proibido pregar, mas enquanto viver eu vou pregar e vou provar com a Bíblia. E o anjo disse: os da tua casa estão todos aqui? Não está faltando meus futuros genros que estão desposando as minhas filhas. Então vai na cidade, avisam eles para vir por aqui, porque essa cidade, essa noite vai ser destruída. E Ló foi falar. E eles riram. Ah, palhaçada do nosso sogro aí. Vão comer, vão beber, vão festejar. Que cidade vai ser destruída nada. Não aceitaram a proposta. Ló volta para casa. Ao amanhecer do dia, o anjo disse: agora vocês saiam daqui. Vai, porque a cidade vai ser destruída. Ló ainda faz um pedido para ir numa cidade, num lugar tal, se vocês terminam a leitura lá em casa. E os anjos concederam. Mas ele deu um recado: vai e não olha para trás. Isso foi uma ordem. Mas a mulher de Ló tem o desejo de ver desgraça. Olha para trás para ver o que estava acontecendo na cidade. Viram uma estátua de sal. E Ló continuou a sua caminhada. Foi salvo porque ouviu. Foi salvo porque ouviu. Hoje eu aqui faço o papel dos anjos, anunciando o povo que muda de vida, que converte, que legaliza a tua vida. Enquanto você não consegue legalizá-lo, enquanto você não entra com pedido de nulidade, nulidade não é desmanchar casamento. Nulidade é consertar um casamento que não foi certo. Mas eu casei na igreja. Não, você teve um rito na igreja. Se casar na igreja é dentro da lei de Deus e da igreja. O mandamento da igreja, o mandamento de Deus para a igreja. E o mandamento de Deus para a igreja é não pecar contra a castidade. Não cometereis adultério. Mas o povo não obedece.
E aí então o que ocorre? A igreja te casa. Porque é um rito, é uma cerimônia. Mas o céu não aprova pecado. Então isto acontece o quê? No desenrolar de todo esse tempo, a igreja analisa o fato e dá uma chance das pessoas legalizarem. E essa legalidade, ela precisa vir com uma consciência certa. Então, faz tanto tempo que os dois estão vivendo juntos. Eu sabia que era pecado, mas não sabia da gravidade desse pecado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou consertar. Quantos casais viveram uma vida juntos como dois irmãos? Eu já fui padrinho, não sei se de 2 ou 3. Teve um casal que ficou 8 anos esperando a nulidade dele. 8 anos como 2 irmãos. No começo desse ano, do ano passado, não me lembro, ele me chamou para ser padrinho da segunda união dele. Na verdade, seria a primeira, né? Porque a união verdadeira é aquela que o céu confirma. E o céu não pode confirmar o erro, gente. Quando questionaram Jesus, é permitido um homem abandonar a sua mulher por um motivo qualquer? Jesus não dá resposta, mas apresenta o mandamento. O que está escrito na lei? E o que a lei diz? Por isso o homem deixará pai e mãe, unir-se à sua mulher, os dois se tornarão uma só carne. Está ótimo. Como então Moisés permitiu a carta de divórcio? Foi por causa da dureza do vosso coração que ele tolerou. Mas em verdade eu vos digo, todo aquele que se casar, presta atenção, todo aquele que se casar e separar e contrair um outro união, comete um adultério. A não ser em caso de matrimônio falso. Então a igreja vai ver se o matrimônio foi válido. Se ele foi um matrimônio falso, a igreja não tem culpa de você viver a falsidade. A igreja é mãe. E mãe recebe todo tipo de filho. Essa responsabilidade não é da igreja. Essa responsabilidade é de quem procura a igreja para estar indo até o céu. A responsabilidade da igreja é anunciar o evangelho. Mas a responsabilidade de quem ouve o evangelho, pôr ele na prática. E se as pessoas não praticam o que a igreja fala, então a igreja faz confiando no voto e naquilo que você propõe. Ela apresenta um curso de pais e padrinho, ela apresenta um curso de noivo. A igreja faz o que é preciso. Mas de repente os fiéis não correspondem com isto. E as pessoas compram a ideia do fácil, do empacotado. Porque o fulano separou, também vou separar. E eu já disse e repito. Uma coisa é você largar, e a outra coisa é você ser largado, que eu já disse na parte da manhã. Então, queridos irmãos, para pretextos carnais, nós não podemos, segundo o que a Bíblia diz, abusar da liberdade. Se você foi traído,
Esse matrimônio foi falso. Quem ama não trai. Eu vivi 50 anos com a minha baixinha. E nós tivemos momentos difíceis. Eu disse para vocês, todo o perrengue que nós sofremos, as maldições que foram lançadas sobre nós, porque existe isso, gente. O tempo é muito curto para dizer tudo. A baixinha não sabia o que era uma dor de dente. E eu era um cara encapetado. E ela sabia disso, porque às vezes, namorando, ela passava mal. Eu quase morria de vergonha. Meu Deus, eu não sabia mais voltar. Por isso que amor é uma coisa forte. Diga, amor é mais forte do que a morte. Diga. Eu tenho dificuldade de contrair outro matrimônio, você acredita? Porque eu não sei se eu conseguiria amar uma outra pessoa pelo que eu amei ela. A mãe dos meus 6 filhos, a baixinha era brabinha, ciumenta, porque baixinha é ciumenta. Diga, misericórdia. Mas ela dizia assim, Joãozinho, você é o homem que toda mulher gostaria de ter. Mas você já me tem, por que você tem ciúme? É porque essa mulherada fica olhando para o seu, mas deixa as mulheres olhar. Mas tem umas que é assanhada. Baixinha não tem mulher assanhada, tem mulher mal amada. Diga para o do lado, você é mal amada, vizinha? Amém? Eu acho que eu fui um bom esposo. Porque ela não largou de mim. E eu não larguei dela. Nós nunca dormimos separados. Nós nunca deitamos uma noite, podia estar na briga que fosse. É gostoso dar uma briguinha volta e meia. O amor fica mais forte. Quem pica frango aqui, levante a mão. Quem casca batatinha? Força! Por que você pega uma faca e faz assim na outra? Falem! Para afiar. Marido e mulher briga para se afiar. Amém? Uma briguinha deixa ser afiadinho. Diga glória a Deus. E dá problema. Dá problema financeiro. Dá problema com filhos. Dá problema se compra. Às vezes o marido quer comprar, a mulher não quer que compra. A mulher quer comprar, o marido não quer que compra. Quer ver marido ficar bravo, é a mulher pedir dinheiro para ele. Tá bom, não vou falar nada, você vai brigar comigo. Amém? Esse que é o problema. A divisão da família começa por aí. Porque eu paguei com meu dinheiro. Então o nós desaparece, vem o meu e o teu. Começa a divisão. Incrível, mas deixa para lá. Esse assunto para casal. O dia que eu vim pregar só para casal, nós vamos abrir a mala. Amém. Aí tem que trazer o bruto junto. Porque daí tem que dar uns beijinhos, coisa que há 200 anos não fazem mais. Tem que olhar no olho, tem que se perdoar. Vocês vão me matar de ciúme, mas eu vou ter que engolir, eu não tenho mais para isso. Amém? Mas a gente deitava brabo, brigado. Você, puxa vida, olha baixinha, você é uma mulher muito chata. Você é muito ciumenta, pelo amor de Deus, deixa eu viver. É você que é muito assanhado. Você fica de olho nessa mulherada. Não, é a mulherada que olha em mim. Amém? Vocês têm que ter compaixão dos homens. Os homens são tudo coitadinho. É ou não é verdade? A culpa é das mulheres. Tá bom. Amém? Diga assim, mulher é um perigo, já que mexemos, vai. Diga, mulher é fogo. E homem é gasolina. Se os dois se encostar, o que acontece?
Amém? Impressionante que eu fui fazer um voo de São Paulo para Tocantins. E quando entrei no avião, a moça lá, aquela coisa, né? Põe a máscara, tira a máscara. Eu sou a fulana, eu esqueci, não sei se é Raquel ou Elisa, alguma coisa, Camilote. Sou comissária de bordo, o que precisar, papapá, agradeço por escolher a nossa companhia, desejo uma boa viagem. Eu escutei. Quando ela ia passando no corredores, vendo ali, eu abordei. Escuta, se eu entendi, você tem o sobrenome de Camilote? Sim, sou Camilote. A gente podia se conversar, aguarda um momentinho, vamos decolar e eu volto aqui. Quando decolamos, ela voltou, estava meio vaga, ela sentou do lado e falou, você é Camilote de quem? Eu sou filha da Santa Camilote, ou melhor, da Rosa Camilote. A Rosa Camilote é minha tia, irmão do meu pai. Quem é o seu pai? É o João Camilote. E você é quem? Eu sou o João Camilote Filho. Como eu sou João Camilote Filho, o meu filho é João Paulo Camilote. Só que é filho. E às vezes ele vai pregar, que ele prega muito bem também, o João. E ele acha que o João Camilote Filho é eu. Então eles confundem, mas o João Camilote Filho é outro, porque esse aqui está tão novinho, e aquele já era mais de idade. Só que ele é filho porque você é meu filho. Eu sou filho porque eu sou filho do João, meu pai. E aí essa mulher, essa minha prima legítima, o pai dela com meu pai era irmão. A mãe dela com meu pai eram os irmãos. A gente se conheceu, bateu um papo. Falei, prima, eu tinha uma loucura para conhecer a cabina do avião. Ela disse, deixa nós planarmos, eu te levo lá. Olha que chique. E de Rio a Brasília, eu fui, aliás, de São Paulo ao Rio de Janeiro, melhor digo, eu fui na cabina do avião. Que loucura é aquilo. Nós estava, acho que em 170 a bordo, estava com 12 mil pés de altitude, sobrevoando a 1.200 km por hora, tudo ali mostrando naqueles painel. O piloto literalmente virou o banquinho dele para o meu lado, o copiloto virou do outro lado, pegaram uma Coca-Cola, me colocaram num banquinho, eu, a prima, ele batendo papo, e aquele trem comendo a mundo. Falei, amigo, quem está tocando isso? Um jovenzinho lá em Congonhas, de 18 anos. Se ele apertar um botão errado, nós vamos tudo para baixo. E eu aí fui questionando. Quantas toneladas? Se eu estou certo, 560 toneladas. Entre avião, passageiro, combustível e mala. E como é que esse trem sobe? Ele diz, é simples. O avião decola pela explosão. Em outras palavras, ele tem fogo no rabo. Aí que eu fui entender porque eles dizem que tem mulher que é um avião. Diga misericórdia. Então mulher é um perigo. Eles não falam, olha que avião. Diga misericórdia. Queridos irmãos e queridas irmãs, então a gente tem que se guardar muito, se cuidar muito, para a gente não cair nesse mundo dos prazeres carnais. Não podemos. Vão um pouquinho para frente e vocês viram o que aconteceu com Sodoma e com Gomorra, gente. Que coisa horrível, né? Choveu enxofre e fogo, se a gente viu lá que veio acontecer.
Eu tinha uma passagem aqui, na carta de São Paulo aos Romanos, a Bíblia nos diz a respeito disto. Nós estamos em Gálatas, volta para trás de Gálatas e vai para frente daí. Pega o capítulo 1 do livro de Romanos e quando acharem digam amém. Romanos Evangelho de João, Atos dos Apóstolos e em seguida é Romanos. Evangelho de João, Atos e o próximo vem Romanos. Achou? Digam amém. Amém. Na minha Bíblia é 1450. Estão cansados, povo? Pode ir em frente? Sim. Que bom, vocês estão animadinhos. Amém. Amém. Achou Romanos aí? Faz de conta, faz de conta. Está valendo, Deus gosta disso. E amanhã você traga a Bíblia, viu? Senão você vai virar celular. É Romanos 1,18. Presta atenção nesse texto. A ira de Deus, todo mundo achou, a dona mulher de Riscado ainda não achou. Eu quero que a senhora... Achou? Achou? Romanos 1,18. Pode achar, fique tranquilo. Se não achou, peça ajuda que a gente vai aí. Acha o Evangelho de João. Depois de João. Achou? Romanos 1,18. A Bíblia Ave Maria, talvez se a tua for Paulina, ou Jerusalém, ou Pastoral, as linguagens mudam um pouco, mas tudo é a mesma coisa. A ira de Deus se manifesta do alto céu contra toda a impiedade e perversidade dos homens que pela injustiça aprisionaram a verdade. Verso 19. Porquanto que se pode conhecer de Deus, ele o lê em si mesmo, pois Deus lhe o revelou com evidência. 20. Desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu sempiterno poder e divindade, se tornam visível à inteligência por suas obras. Vão entendendo tudo isto. De modo que não se pode excusar. Não tem como você dizer que não é. O Deus invisível é o que faz tudo. Por quê? Presta atenção. Porque conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, extraviaram-se em seus vãos pensamentos e se lhe obscureceu o coração insensato. 22. Pretendendo ser sábio, tornaram-se estulto. Mudaram a majestade de Deus incorruptível em representações de figura de homens corruptíveis, de aves, quadrúpedes e répteis. Diga misericórdia. Olha o quanto se valoriza cachorro, quanto se valoriza répteis. Olha quanto se valoriza o que é pormenor. E desprezam a Deus. Preferem um cachorro, um gato, do que um filho. Gente, a gente vê cada absurdo. Aniversário para o cachorro. Põe nome de gente no cachorro. Eu fui pregar em Curitiba. E a família me levou para me hospedar. E o casal até muito nobre, muito querido, seu João, nós vamos dar um pulinho rápido no mercado, o senhor fica à vontade. E eu sento no sofá, tudo bem, eu aguardo aqui. E a mulher ainda estava no banho, e o marido lá no carro, vamos bem, está ficando tarde. De repente, a mulher de dentro do banheiro, Luiz, toma cuidado porque o João está na sala. E se o João for na cozinha, ele vai mexer nas coisas lá. Cuida do João. E eu fiquei meio sem jeito. Falei, poxa vida, será que o povo está achando que eu sou ladrão? Luiz, você está me escutando? Cuida do João. Ele
ele está aí pela sala, de repente ele vai na cozinha. Você vai ver o que o João apronta. Você sabe o que o João apronta. E eu levantei. Nisso, o tal Luiz foi entrando e falei, amigo, você está achando que eu sou o quê? Falou, não, seu João, o João é o gato. Olha que juízo por nome de João no gato. Ah, por favor. Amém? Modéstia à parte, na época eu era um gato mesmo ainda. Só que não um gato de 4 pés, né? Por isso, versículo 24, porque o povo ama mais a criatura do Criador. Por isso Deus os entregou aos desejos dos seus corações, a imundície, de modo que desonraram entre si seus próprios corpos. Diga misericórdia. Desonrar o corpo. 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito pelo século dos séculos. Amém. Deus está em segundo, terceiro, quarto plano. Viu aquela história? Coca-Cola, papel higiênico e celular. Coca-Cola, papel higiênico e Jesus Cristo. Papel higiênico em primeiro, Coca-Cola em segundo e Jesus Cristo em terceiro lugar. Diga misericórdia. Por isso muita gente parece querer o extinto do papel higiênico. Diga misericórdia. Papel higiênico tirou em primeiro lugar. E se vocês observarem isto, você pode ver que o papel higiênico é metido. É ou não é metido? Pode ir no mercado, ele está por cima de tudo. Você faz uma compra, o papel higiênico vem acima de tudo. Não é verdade? Chega na casa, ele tem uma casinha de honra. Ou lá numa cestinha, ou dentro de um saquinho, em primeiro lugar. Mas olha no que ele termina. No que termina um papel higiênico? Diga misericórdia. Diga sem comentário. É assim que vai terminar essas pessoas que colocam o prazer da carne aos animais no lugar de Deus. Por isso Deus o entregou aos desejos, porque amaram mais a criatura do que o Criador. Por isso, versos 26, por conta dessa desregra de vida, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Como diz o Boricazói, é uma vergonha o que esse mundo faz à presença de Deus. O índice de pecado, o índice de adultério, o índice de filhos feito e jogado para avô e avó criar, o índice de criança, adolescente em Carandiru, nas ruas, virando lata de lixo. Isso tudo vai ter um preço. Amados, em São Paulo, paremos no sinaleiro, o menininho, acho que devia ter uns 5 aninhos, ou 6, era um piazinho. Senhor, dá um dinheirinho para mim comprar um leitinho para o meu irmãozinho? Eu já tinha dado, porque eu dou. Eu estava com 50 no bolso. Aliás, com 5 no bolso. E eu peguei e dei para o menino. E o amigo que estava comigo falou assim, rapaz, você está louco. Se você for dar, eu disse, a hora que acabar, acabou. Enquanto eu tenho, eu dou. Porque a Bíblia diz, é dando que recebe. Fala aí, irmão. Ele pegou um 38 e disse, você salvou tua vida por R$5, amigo. Porque eu já pedi para todo mundo. Ninguém me deu. Eu disse, se esse não der, eu mato. Está vendo cada livramento? Gente, se eu for contar minhas histórias, vocês vão me chamar de mentiroso. Mas Deus livra
o seu justo. Diga isso. Por isso Deus os entregou a paixões vergonhosas. Leiam. As suas mulheres mudaram as relações naturais em relação contra a natureza. O que é uma relação contra a natureza? 2 sentidos. Aquele casal que tem todos os gestos obscenos em uma cama, sexo anal, sexo oral. Isso é obsceno. Eu fui casado, eu nunca precisei disto. Isso é uma desregra. Isso é uma invirtude social. Quantos pais, e vendo vídeos pornográficos, acessando pornografias, é um chefe de família, colocando a prostituição dentro da sala, dentro do quarto. São cenas dos capítulos que o diabo elabora. O filme acaba, a prostituição acaba no filme. E o próximo ator e atriz são aqueles que estão conectados. É fácil de entender. Se você acredita que é participando de uma missa, através de uma rede social, de uma canção nova, enfim, eu já fui curado, 3 horas da madrugada, rolando com cálculo de rim, sem muito proteção, porque a gente morava no sítio, e naquele escuro, a baixinha não estava em casa, ela tinha ido a uns afazeres, ia dormir, não sei se no pai, enfim, estava eu. E eu fui apanhado por isso. E eu levantei da minha cama, sentei no sofá e liguei na Canção Nova. E tinha isso, era 3 e pouco da manhã, e tinha uma senhorinha da cor negra que estava ali rezando. Toca, Senhor, curra, Senhor. Esse irmão que está aí com esse problema no rim, cura ele, Jesus. Gente, foi como tomar um Buscopan. Aquilo foi passando, eu fui curado pela oração daquela senhorinha através da televisão. Vocês acreditam nisso? Sim. Se através de uma comunicação, uma mulher de Deus produziu uma cura em mim, uma mulher que não é de Deus produz uma desgraça em mim. Depende no que eu estiver conectado. Dá um tapinha no irmão e na irmã, diga, cuidado com esses filmes. Diga, cuidado com essas internet. Quanta separação. Quanta separação. Quantos eu atendo? Diga, celular, diga. Por que você vai fuçar no celular do teu marido? Por quê? Dá um tapinha nela e diga, nunca mais faça isto. Baixinha, que frescura é essa? Por que você mora com esse homem? Por que você vive com ele? Não tenha. Se você não acredita nele, manda ele andar. Poxa, gente, o que é ciúmes? E a baixinha era bonita. Ganhou 3 vezes de rainha, a moça mais bonita do bairro. Era chique. Pensa numa moreninha lindinha. Podia ser feia para os outros, para mim ela era linda, 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 linda. Linda, linda, linda. Inclusive, eu acho que eu até tenho ela aqui. Pode ser feia para vocês, mas para mim, se não tiraram daqui, mas é uma coisinha muito fofa. É uma coisinha muito bonita. Olha como ela era linda. Isso foi uma semana antes dela partir, hein? Ela é muito bonita, né, Lourdinha? Gente, pensa numa baixinha carinhosa, caprichosa. A melhor comida era do Joãozinho, os pedacinhos de frango era separado, lençol cada 2 dias lavado, roupa toda passadinha, cheirosinha, casa limpinha, mãe de 6 filhos, cozinhava para 300 pessoas naquele retiro.
Mas infelizmente venceu. E eu fiz a música no dia da despedida, que Jesus me falou na quinta-feira que vinha buscar ela. E o final da música foi assim: adeus, minha querida, mulher forte e guerreira. Além de ser boa mãe, foi grande companheira, cumpriu sua missão, lutou com muito amor. Não é fácil despedir, mas venho te pedir, no céu onde está, interceda por favor. A ti eu entrego de todo o coração e peço mil desculpas se não cuidei tão bem, o tempo se findou. Esqueci o resto. Eu me emociono, deixa. Então é muito bom a gente respeitar, ser respeitado. Não precisa ser esse tipo de desregra. Meu Deus, eu digo que eu fui tão bom para minha baixinha, mas eu digo de coração, gente. Se eu tiver um dia coragem para formar uma nova família, eu acho que eu vou ser 10 vezes melhor do que eu já fui. Porque mulher é tudo de bom. Diga isto. A mulher vê mais longe. Pode dizer. Ela percebe com maior facilidade. Ela dá segurança ao homem. Ela é cuidadora. Ela é tudo de bom. A mulher é tudo de bom. Um homem sem mulher é um carro com pneu furado. Eu sou paparicado demais. Meus filhos cuidam de mim além do que eu mereço. E são tudo meio ciumentinho de mim também. Porque a gente vive muito bem, graças a Deus, como família, né? Mas se um dia, que não é agora, eu também não penso isso, não tenho cabeça para isso, eu não esqueço dela. Mas se um dia tudo acontecerem, com certeza, tudo que eu errei com a baixinha, eu não vou errar com a outra. Porque a gente acerta com os erros que se cometem. Diga isto. A gente acerta com os erros que se cometem. Então a Bíblia está lhe dizendo, vocês podem não acreditarem, nós nunca tomamos banho juntos. Nós não fomos um casal sem vergonha. Nós não trocávamos roupa juntos. Ela saía do banho, ou no roupão de banho, ou numa toalha enrolada, e eu entrava. E quando concedia estar os dois no quarto, ou um ia para o banheiro, ou ia fora, para se trocar. A gente se respeitava. E como é que tiveram 6 filhos, se isso for verdade? Tudo no escurinho do cinema. Embaixo da coberta. Era uma coisa muito pura. Amor é isto. Amor é consumação. Amor não é prazer. Não é desregra. Não é aventura. Amar é simplesmente prender com todas as portas abertas. Mas o mundo abusa da liberdade, e o que o mundo faz? Como diz Gálatas, se entrega aos pretextos carnais, aos desejos carnais. Gente, quando você experimenta Jesus no coração, você não vê as pessoas com os olhos que vê quando não tem Jesus. Não existe cobiça, não existe desejo, existe companheirismo, existe amor. É verdade que o amor conjugal, o amor por marido e mulher, é necessário um amor ágape, um amor de entrega. E quando se ama de verdade,
Quem ama mais, cede mais. Diga isso. E tudo que você faz por amor, você conquista com amor. E tudo que você faz por desconfiança, você conquista a desconfiança. Tudo que se espreme muito vaza pelos um dos dedos. Amor é liberdade, diga isto. Quem ama deixa livre, diga isto. Quem ama confia, diga isto. Mas essa confiança tem que partir de dentro. Mas, queridos irmãos, esse de dentro é Deus, é Jesus, é a palavra. Você tem que experimentar a palavra para você começar a confiar. Eu confiava nela. Eu viajava. Ela ficava com rapaz, com pessoas dentro de casa. Nunca passou na minha cabeça que ela iria me trair. Porque quando você dá respeito, você é respeitado. Repita isto. Quando você dá respeito, você é respeitado. Olha que eu lidava com todo tipo de gente, porque toda a minha vida foi essa missão. Mas eu nunca precisei desrespeitar ela. Isso é uma segurança. Por isso Deus os entregou às paixões vergonhosas. Certo tipo de relação sexual, mesmo marido e mulher é uma vergonha. As suas mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza. Isso é um espírito de adultério que pega. E ele localiza no genital, tanto feminino como no genital masculino. É uma força diabólica que a pessoa não se sacia. E a pessoa não se realiza. Ela não se realiza. Porque é o período que um ser humano é mais tentado em toda a vida, é nesse momento. Porque é o momento em que se torna uma só carne. E perceba se o que eu digo é verdade ou não. Quando você namora, que é o proibido, é aquela loucura. Depois que casa, que é o permitido, é aquele esfriamento. Quem que trabalha em cima desta área? O tentador. O que a Bíblia diz a respeito? Efésios 4, 26. Não se ponha o sol sobre o seu ressentimento, não dê lugar ao demônio. É a única hora que a pessoa se torna um. E é uma unidade tão recíproca que dessa unidade sai outro. Você já parou para imaginar a beleza? Olha ali que coisinha lindinha. Mãozinha, pezinho, cabelinho, narizinho. Pode ter uma perfeição maior do que essa? Desculpe! O que nós éramos? Uma aguinha, espermatozoide, um sêmen. A Sabrina é obstetra. Ajuda a falar essa palavra. Ela é enfermeira, ela cuida disso. Ela tem bem experiência, ela dá curso disso. O que a gente é? Nada. Nada. E ali vai se formando no útero, no útero, no útero. E ali a gente vai recolhendo tudo, concebendo tudo. A gente concebe a aceitação e a gente concebe a rejeição. A gente concebe o amor e a gente concebe o desprezo. Gente, se o tempo desse, eu tenho tanto exemplo para falar nisto. Mas as mulheres, como diz a Bíblia, mudaram. Olha que impressionante. As suas mulheres mudaram as relações naturais em relação contra a natureza. Você sabia que isso pode ser de um filme que você assistiu? Você sabia que isso podia ser um ato sexual que o teu pai e tua mãe teve dentro daquele carro? Ou naquele motel? O motel é a oposição da igreja.
Aqui na igreja você une no altar de Cristo. No motel você une ao altar do demônio. É bíblico, está lá, primeira carta aos Coríntios. E a Bíblia diz, eu não quero que você tenha comunhão com os demônios. Eu não quero que você coma da carne dos demônios, que é oferecido ao demônio. A Bíblia diz em Provérbio que a mulher que se entrega à prostituição, capítulo 7, é como o esterco que se pisa nas estradas. Mas a mulher honrada, Provérbios 30 e 26 e 27, ela é a segurança do marido. Feliz o homem que tem uma boa mulher. Seus anos é duplicado. Olha para o Alexandre, que coisinha linda. Olha para a Sabrina, que lindinha. Quantos anos de casado? Vai fazer 20. Tem problema? Tem. Mas é muito menos do que a paz e a felicidade. Por quê? Porque tem Deus. Olha para o filhinho deles, que gracinha correndo. Saiu de dentro dela, saiu de dentro dele. Você viu ele falando aí no microfone? Meu pai é o Alexandre e minha mãe é a Sabrina. Viu a segurança? O porto seguro de um filho é pai e mãe. Mas a destruição de um filho é quando o pai ou quando a mãe entram nessas crises. É uma marca que ninguém substitui. Ninguém substitui. E eu prezo muito isto. E eu tenho um pouco de dificuldade de arrumar uma parceira, porque sei que meus filhos, embora o meu caçula tem 36 anos, que é o João. Eles dizem, pai, é o Senhor que sabe. O João ainda me dizia ontem, pai, se o Senhor gosta, deseja, vai. Nós temos as nossas vidas. Mas eu olho e digo, meu Deus, se eu ponho outra aqui, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Sei lá. Mas então, amados, a gente preza muito família. E as mulheres não podem mudar as relações. Versículo 27. Do mesmo modo também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam em desejo um para com os outros, cometendo homem com homem a torpeza e recebendo em seu corpo a paga devido aos seus desvarios. Então vem câncer, vem AIDS, vem essa desgraça que vocês estão vendo por aí afora. Nosso tempo encerrou porque eu ia até às 7 horas, mas pega, por exemplo, Levítico, capítulo 18, Antigo Testamento. Levítico, lá no capítulo 18. Levítico está o terceiro livro. Gênesis, Êxodo, Levítico. Por isso que é importante ler a Bíblia, meus amados. Levítico capítulo 18. Quando acharem, digam amém. Versículo 21. Todo 18. Ali está dizendo santidade no casamento. Leiam Bíblia, meus filhos, para vocês vencerem na vida. É o terceiro livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico. Acharam? Digam amém. Amém. No capítulo 19 começa. Tudo isso eu respeitava com muito carinho. E o homem de Deus faz esse respeito. Não te achegue a uma mulher durante a sua menstruação para descobrir a sua nudez. Não terás comércio com a mulher do teu próximo. Diga para o irmão, está escutando? A mulher do teu próximo não é tua. Mas ela é separada, mas não é tua. Mas ele é separado, não é teu.
É do próximo. Mas ela não é mais dele. Problema deles, é do próximo. E você não pode se achegar a ela. É a história do paralelo. Diga para o povo, vocês estão escutando, bendito, está escutando italiano. Nada mais de ter como mulher. Você dorme num cantinho lá e ela no cantinho aqui. Você cuida dela e ela de você. Vai atrás da legalização. Não pode só pensar, tem que agir. Porque 55 de Isaías diz, teus pensamentos não são os meus. E meu modo de agir não é o teu, diz o Senhor dos Exércitos. Mas tanto o céu fica distante da terra, como o meu amor é por você. Por isso minha palavra é como a chuva, que cai, ela não volta sem ter fecundado e regado a terra. Então vocês estão recebendo a palavra. Diga para o irmão, dá seus pulos, vizinho. Vocês não vão ouvir pregador falar o que o camelote fala. Pode fazer o retiro com quem for. Eles não têm essa coragem. Mas eu tenho. Porque eu quero te ver no céu juntinho comigo. E se eu não for, vocês vão rezar para mim ir. Porque a Bíblia diz, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no céu. De repente eu ensino para vocês e eu acabo caindo. Diga juízo, camelote. Fala, irmãos. Então, por favor, reze para esse camelote. Porque eu estou em perigo. Eu estou sozinho. Estou até ajeitadão ainda, não estou? O meu irmão era muito mais velho do que eu, ficou viúvo e eu caí na besteira. Dizia ele, se aqui meu irmão está viúvo, se tem alguém que sabe fritar um ovo, pode ser chegar. Veio 7. Aí não foi um mês, ele já casou de novo. Agora ele fica me tentando. Você arrumou casamento para mim, eu vou arrumar para você. Eu falei, não, calma, camelote, meu irmão mais velho. Vai com calma. Amém? Amém. Não terás comércio com a mulher do teu próximo, contaminar-te-ias com ela. A paralela contamina, diga isso, o paralelo contamina. Então cuida bem do teu marido, ajeita ele, lava a roupa dele, faz a comida que ele gosta, não afronta ele, não afronte homem. Homem é igual a boi de feira, diga homem é igual a boi de feira. Se você souber levar um homem, você fala o que você quer dele. Obrigado, diga que vai demorar um pouquinho, mas eu tenho que acabar esse assunto, porque agora que está ficando bom. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero ver o circo pegar fogo aqui. Amém? Versículo 20, vamos repetir. Não terás comércio com a mulher do teu próximo, contaminar-te-ias com ela. 21. Não darás nenhum dos teus filhos para ser sacrificado a Moloque. Moloque vem de moleque. Moleque vem de oferta a demônios. Eu sou o Senhor. 22, leia comigo. Não deitarás com o homem como se fosse mulher. Diga para o outro lado, é pecado. E vocês não falaram com convicção. Diga, é pecado. E é um pecado que te tira o céu. Não te deitarás com um homem como se fosse mulher. Isso é uma abominação. O que quer dizer abominação? Ajuda aí, irmãos. O quê? A mulher com mulher e o homem com homem. É uma abominação. O que Deus faz? Deus abomina. Deus entrega. Deus não pode proteger porque não é mais pertença de Deus. E não adianta passar pano quente em cima, que Deus é misericórdia. Se Deus fosse só misericórdia, não existiria inferno e nem demônio. Por que existiu inferno e demônio? Porque o anjo que segundo a igreja ensina, e a Bíblia ensina,
Ele era anjo de luz, mas se tornou Lúcifer. E se você continuar Eclesiástico 28, você vai ver os destinos destes anjos para onde foram. Deus é misericórdia, mas Deus não é bobo. O grande problema é que as pessoas não têm mais um espírito da verdade, então eles não pregam a verdade. Passa pano quente em cima, porque isso compromete, isso é o perigo da prisão, isso corta, porque o povo não está preparado para escutar isso, aí o povo se assusta, então entrega o povo à prostituição. Não, queridos irmãos, podem me matarem, mas a verdade eu digo, porque já tentaram calar a minha voz, mas Deus não deixou em momento nenhum. É pecado e converte e mudem, porque no último dia você vai ver o quanto valeu este ensino. Diga, Senhor, eu vou mudar de vida. Diga, gente. Versículo 22. Não te deitará com o homem como se fosse mulher. Isso é uma abominação. Não terá comércio com animal para não contaminar com ele. Sabe o que é comércio com animal? Tem mulheres que cuidam de cachorro para transar com o cachorro. Outros cuidam de cavalo para transar com cavalo. Em Rondônia, eu tive que bloquear um filme que propagava numa cidade tal o sexo de um cavalo com a mulher. Isso estava em pauta. E eu ergui a mão, fui na frente daquele cinema de tábua, isso lá nos anos 85, ergui minha mão e disse, se tu és Deus, essa desgraça não roda. Eu estava em missão naquela cidade. E a propaganda comia solta na cidade, o filme começou, deu um curto-circuito, queimou o cinema inteirinho. E muitos saíram dali esfolados. Se eles soubessem que foi eu que tinha praguejado, eles me matavam lá. Mas diga, Deus é Deus. Deus ouve seus profetas, diga isto. Mas é o que mais tem hoje, é isso. Meninada em faculdade, com cachorrinho, com lacinho, cantando parabéns para o cachorro, dentista, psicólogo para cachorro. Diga para o mundo, é fim do mundo, fala. É fim do mundo, é fim do mundo, é fim do mundo. Pensão para cachorro, hotel para cachorro. E os filhos, fica aí para os avós se virar. Amém? Amaram a criatura mais do que o Criador. É bíblico. É o fim. E no fim aconteceria tudo isso. Vamos terminar Gálatas para nós jantar, porque daí vem oração. E amanhã tem mais coisas por aí. Diga glória a Deus. Eu não canso de dizer as verdades de Cristo. Gálatas 5, vamos agora para o versículo 19 para adiantar. Lá em casa você lê do 13 até o 19. Amados, a Bíblia diz assim: ora, as obras da carne são estas. Você encontrou texto? Diga sim. O professor encontrou texto, a professora encontrou Gálatas 5,19. Não é o outro você vai ler na tua casa. 5,19. Ih, ainda vai no índice, meu Deus. Misericórdia, gente, vocês têm que ler mais Bíblia. E amanhã, italiana, eu quero você com Bíblia na mão. Não quero com celularzinho, se bem que é muito prático. Nossa, bom demais as letras. A letra grande, Lomeia para mim ler. Olha, você terminou de falar, eu já... Mas é um mistério. Sabe por quê? Porque o que você lê aqui é a mesma coisa, mas não dá o resultado. É minha experiência. Eu tenho também a Bíblia baixada no celular. Quando eu fico lá no dentista ou no cabeleireiro, que eu demoro, eu fico lendo. Depois eu volto na Bíblia, é outra coisa. É incrível, faz o teste. Aqui você vê, é bonito, mas você tem que ficar correndo, desvirtua um pouco. E lá na Bíblia você vê completo. O assunto é melhor. Faz o teste. Eu digo de experiência. As comadres ainda não acharam. Não achou.
Oi, você não pediu socorro. Deixa eu te socorrer. Que eu estou pedindo? Gálatas. Amém. Aqui. 5:19, está até marcadinho. Que página é a sua? Deixa eu ajudar essa minhas filhinhas aqui, tadinha. Amém. Diga glória a Deus. 5:19, aí não tem muita dificuldade. É só estudar. Amém? Quando eu fiz teologia, o nosso professor diz assim. Fiquei chique, eu fiz aula teológica. Eu sou teólogo com registro e tudo. Vamos dizer? Amados, e o nosso professor diz assim, porque o povo que estava fazendo o curso com a gente não conhecia a Bíblia. Então logo ele gritava, pede para o Camilote. Camilote sabe. Mas o Camilote estuda, né? Pensa que é fácil. E pode ver, eu não tenho nada marcado. Quando vem um assunto, eu sei que está escrito no livro tal. Porque estuda. E eu perdi o que eu ia falando. Quando estava fazendo a teologia. E o professor disse, para vocês decorar o livro, vocês pegam uma cartolina, é a tarefa de casa. E vocês vão escrever na cartolina. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números, depois vem Josué, depois vem Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel e etc. Então vocês estudando isso, quando se pede um livro, por exemplo, eu peço Gálatas, eu sei que está entre Coríntios e Efésios. E aí então se acha fácil. Ou entre Efésios e Filipenses, por ali afora. Você acha, porque você treina isso. E eu não peguei a cartolina. Como eu sou marceneiro, eu fiz uma estantezinha, uma mini estante. Eu peguei 72 pedrinhas de madeira. Eu fiz o formato de uma bibliazinha. E eu levei a minha estantezinha. Não teve quem não cobiçou. Todo mundo depois queria uma estantezinha daquele jeito. E essa estantezinha agora está na minha estante. Então, ali está todos os livros da Bíblia. Consecutivamente. E aí eu fui treinando. Quem tomava a lição de mim era minha neta. E ela ia tomando. Quando eu errava, errou, vou. Então eu voltava. Faz isso, você decora. E para encerrar, versículo 19. Ora, as obras da carne são... Epa, me ajuda. As obras da carne são... Quais? O que mais? 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 E o quê? Que não está escrito aí, mas que também é pecado. Qual dessas coisas pode estar dentro de você? De repente você foi um brigueiro por causa de time. De repente você foi um brigueiro, discute por causa de política. De repente você briga e discute por causa de ciúmes. Se isso que você leu estiver dentro de você, isso reage. E te estimula uma ira. Vamos imaginar fornicação.
Ah, você viu? Você está sabendo da última novidade? Ó, eu vou falar, mas ó, quer dizer, eu não vou falar não, porque eu não quero ser linguaruda. Que chata. Você dá todo esse ênfase e depois quer ser santinha. É segredo, viu, comadre? Diga, mentira. Diga, segredo não existe. Diga. Vocês se lembram quando o saudoso São João Paulo II esteve em Campo Grande? Santidade. Qual é o último segredo de Fátima? O que São João Paulo II respondeu? Se é segredo, não pode ser falado. Reza, 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 reza e reza. Esse é o segredo. Quer vencer, reza. Diga. Quer vencer, reza. Imagine se você é supersticioso. É porque eu estou achando que fizeram um trabalho para me destruir. E trabalho existe, sim ou não? Sim. Feitiço existe, sim ou não? Sim. Mexeram com os pauzinhos existe, sim ou não? Sim. E pega? O que a Bíblia diz? Que pega ou não pega? Dá um tapinha no irmão, diga, lê a Bíblia. Se tivesse tempo, nós ia pegar Eclesiástico 4, mas deixa quieto. Amados e amadas, é tanta coisa para ensinar, e é tanta coisa para aprender, que falta tempo. Nós começamos 8 horas da manhã. Já é 7h20, eu já estourei 20. Esse tema é muito comprido, é 2h30 para encerrar ele. Vai ficar a desejar. Mas vamos ficar de pé. Eu não sei se a gente termina às 10 horas, meia-noite, 1 da manhã. Pode ir em frente, sim ou não? Pode. Ai, que pode sem vida. Amém. Cante comigo. Vamos, eu tenho um Deus. Segura na mão para não encerrar, jantar e voltar rapidinho para a oração final. Vamos lá? Estão cansados, irmãos? Então dá a mão lá. Dê a mão, dê a mão. Aperta a mão dessa baixinha aí, italiano, ó. Sem coisar, hein? Baixinha, se você coisar, teu cabelo vai cair tudinho. Você vai ficar carequinha e todo mundo vai saber que você está coisando.